Olá, queridos. Hoje eu queria falar uma das lindas histórias da Bíblia, que está em 2 Reis 2, 19 e 21, que aconteceu na época do profeta Eliseu, ali em Jericó. A Bíblia diz que tinha uma cidade lá que estava sofrendo muito. As águas estavam sujas, amargas, podres, contaminadas. E eu queria falar então que o Evangelho, ele veio descontaminar a nossa vida. Você tem experimentado da pureza, da limpeza, da graça, do amor? Então olha só, presta atenção nessa história. Um grupo formado de autoridades locais foram procurar Eliseu. Eliseu era o profeta, vamos dizer, o pastor da época, né? E diz: nós temos um problema, nossa cidade, ela está bem localizada, porém a sua água não é boa e a terra é estéril. Algumas traduções falam que as águas do rio estavam podres, contaminadas, e não trazia vida. E aí a Bíblia diz que Eliseu respondeu: tragam um prato novo cheio de sal. E eles fizeram como ele ordenou. E Eliseu, tomando um prato de sal, foi até a fonte e ali despejou o sal, dizendo: assim diz o Senhor, purifiquei essas águas, e ela não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Gente, que história linda, que milagre glorioso. Esse texto tem me impactado, mostrado que o poder da palavra veio limpar o nosso coração. O profeta Ezequiel 36, 25, o Senhor fala: eu derramarei água limpa e vós ficarei purificados de toda podridão, de todo lixo, de toda imundície. Mas voltando para a cidade de Jericó, irmãos, esses dias agora, né, muita chuva no Rio Grande do Sul, tanta coisa, as pessoas ficavam sem água. Imagina, sem tomar água, sem tomar banho, sem higiene, sem poder cuidar da plantação. Pior, né? Houve tanta água que virou com lama, que não dava para beber, não dava para tomar banho, não dava para fazer comida e nem para as plantas, né? Então que coisa caótica que o nosso país está vivendo, como outras nações já passaram por isso. Mas eu queria falar da cidade do coração, da alma, que as pessoas vão sendo afligidas pelo pecado, pela raiva, pelo ódio, pela lama da incredulidade. Isso vai contaminando não só a si mesmo, mas todos aqueles que estão ao seu redor, né? Porque na verdade o mundo, né, é fruto do coração humano, falta de revelação de Deus, o ser humano vira esse lamaçal de ódio, de briga, de inveja, de egoísmo, de compulsão. Então eu queria pensar que aquelas autoridades estavam tão preocupadas, mas que bom que tinha um homem de Deus lá. Eu queria convidar você que é cristão, entendesse que o Espírito Santo nos reveste para fazer parte do testemunho do Evangelho, como igreja, como família, e pensar o que Deus quer purificar na nossa alma, na nossa vida. Né? Se você é um salvo, Deus começou uma boa obra e Ele está limpando o seu coração e o meu também. E mais do que isso, para a gente ser instrumento da proclamação do Evangelho, algo saudável, num mundo contaminado, num mundo de inundações, mas a pior inundação não é da chuva simplesmente, mas é do coração duro, da perversão, da incredulidade, de subestimar a palavra de Deus, né? Então nós cristãos não podemos mais subestimar a palavra. E Deus quer nos preparar para a gente dar resposta, não nossa, claro, de Deus. E quando esses líderes procuraram o profeta Eliseu e falaram: gente, nós estamos com um grande problema, nos ajude. Eu e você por si só, nós não podemos. Mas Cristo que habita em nós, esse poder da ressurreição, vai nos capacitar, primeiro, para limpar o nosso coração, mandar toda a sujeira da nossa casa. Sabe que a nossa casa tem sido um lugar do quê? De vida ou de morte? Essa cidade, diz o texto, ela era lugar de morte, de improdutividade. Provavelmente muitas crianças morreram, muitos adultos, sem água a pessoa morre. A plantação não vingou. E assim também, se Cristo não for a fonte da água da vida em nós, aonde nós vamos vencer o pecado? Vencer a tristeza, vencer a angústia, vencer a enfermidade. Que sejamos como o profeta Eliseu. Ele levou duas coisas simbólicas, né? Na época foi muito importante: o prato de madeira novo e o sal. Alguns vão dizer que o prato de madeira novo representa a cruz de Cristo. Cristo foi amaldiçoado para limpar a gente. E o sal é a palavra também, que purifica, que dá gosto. Naquela época não tinha geladeira, então eles usavam muito sal. O sal tinha uma simbologia aqui nesse contexto, mas a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Homens e mulheres salvos em Cristo precisam se envolver naquilo que glorifica a Deus. Então eu queria que você pensasse
O que é uma vida descontaminada? A cidade estava contaminada, que representa o coração humano, e Jesus veio limpar o nosso coração. Veio curar, veio fazer frutífero. E a Bíblia diz que as águas foram purificadas. E aquela cidade voltou a ser frutífera, a produzir. Que a vida de Cristo venha produzir em mim e você, pelo Espírito Santo, coisa boa. Porque Deus só tem coisa boa, né? A nossa carne nem sempre. A cruz tira, o sangue limpa, Cristo vivendo em nós. Que a sua casa seja uma casa frutífera. Que o seu coração seja uma cidade frutífera. E todas as águas sujas vão embora. Vamos fazer igual o profeta, ele diz: águas sujas sejam descontaminadas, seja transformada, terras improdutivas sejam produtivas. Que a sua vida possa produzir, com a graça de Deus, frutos saudáveis numa sociedade tão cheia de morte, tão enlamaçada, tão pecaminosa. Deus pode fazer. Usa a minha vida, Senhor, purificando cada dia mais. Deus seja louvado. Se apegue a Cristo, porque Ele é o único Senhor e Salvador que quer viver em nós. Amém.